Olá, voltando para o segundo bloco, gostaria de lembrá-los que nós estamos com o aplicativo do Vale Play. E se você perdeu algum programa, acesse o nosso aplicativo que tem todos os programas lá. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão do pé torto congênito, que hoje cada 4 crianças em 1000, eu acho que é esse número, tem o problema do pé torto congênito. Né? E isso aí é um programa que surgiu através do Rotary Internacional e depois acabou vindo para o Brasil e através da doutora Mônica. Então eu gostaria que você contasse como é que foi essa trajetória e como que você abraçou essa causa, que é um trabalho muito bonito que você faz, é um trabalho voluntário, e eu gostaria que você contasse para a gente como é que começou esse trabalho. Para eu contar sobre o programa, eu preciso contar sobre o fundador, Sim. Que é o Dr. Inácio Ponseti, que é um espanhol radicado nos Estados Unidos, que trabalhou na Universidade de Iowa, e ele fez um método de tratamento do pé torto congênito através de gessos. E ele difundiu esse programa através do Rotary Internacional. Ele quis fazer essa difusão através do Rotary Internacional. E esse programa começou lá na década de 90, através dessa difusão. A doutora Mônica Nogueira de São Paulo, ela teve o prazer de conhecer o Dr. Inácio Ponseti, e ela e outros amigos ortopedistas trouxeram esse programa para o Brasil. E o programa consiste, com a ajuda do Rotary, de difundir o conhecimento do tratamento, tá? Os métodos de tratamento, a técnica de confecção do gesso, a técnica de tenotomia e todo o protocolo de tratamento, que é um protocolo também, e difundir isso para os ortopedistas. Em agosto de 2016, eu fui convidado pela doutora Mônica para fazer parte do primeiro grupo de difusão aqui no Brasil. Então foram chamados, se eu não me engano, 20 ortopedistas no Brasil, de diversas regiões. Eles expuseram a gente a um treinamento da técnica e de todo o protocolo de tratamento. Isso aqui foi feito no Brasil? Foi feito em São Paulo. São Paulo. Tá? Isso foi financiado pelo Rotary, foi feito em São Paulo, e isso depois teve diversos cursos para difusão dessa técnica no Brasil inteiro. Até a última informação que eu tive, eram 80 centros de tratamento no Brasil, ou em torno de 80 centros de tratamento. Quando a gente fala centros de tratamento, é um ambulatório especializado que acaba abrangendo uma determinada região. Sim. E aqui na nossa região, você que aqui na nossa região, eu estou aqui em Avaré, a gente tem o Dr. Rômulo também, que está em Botucatu, e nós dois abrangemos essa região aqui do Vale do Jurumirim. E vocês fazem esse trabalho, o seu trabalho no caso, é um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário. E essas crianças, elas são diagnosticadas desde a gestação? No ultrassom já consegue saber se essa criança tem o pé torto congênito desde a gestação ou só com o nascimento? Não, a partir da 16ª semana o ultrassom pode identificar o pé torto congênito e o paciente já pode ser direcionado, mesmo antes do parto, a um trabalho, tem todo um trabalho psicológico que é feito, porque como trata-se de uma deformidade congênita, apesar dela ser totalmente tratável, não deixa de ser uma deformidade congênita. Então isso abala um pouquinho a questão dos pais. Então existe todo um trabalho psicológico envolvido. A grande maioria dos pacientes chegam para mim depois do nascimento. Os pacientes nascem e ao nascimento, aqui na Santa Casa de Avaré, por exemplo, eles me ligam no mesmo dia. Tá? Se eu não vou no mesmo dia, no dia seguinte eu vou na Santa Casa fazer a avaliação desses pacientes, se realmente é pé torto congênito.
porque existe o pé torto postural, tá? Que ele não é um pé torto congênito, ele não tem a mesma evolução de um pé torto congênito. Seria algum caso neurológico também? Não, é postural mesmo, Postural. tá? Pela postura embrionária, intraútero. Então, quando eu avalio, é um pé torto congênito mesmo, eu já encaminho para o meu ambulatório, e a minha ideia é começar a fazer o tratamento ainda no primeiro mês de vida. Então isso que eu ia perguntar. Alguns autores comentam que logo ao nascimento, outros quando a criança já está com 9 meses. Qual é a sua opinião a respeito disso? E você faz o tratamento logo no início ou quando a criança já está com 9 meses? Tá, aqui na região, como a demanda, eu consigo abranger a demanda daqui, eu consigo num primeiro mês começar esse tratamento. Dentro dos 3 primeiros meses você não tem diferença de resultado de tratamento. Tá? Durante os primeiros 3 meses, não, digamos você assim? não tem diferença de resultado de tratamento. Logo ao nascimento, eu acho um pouco complicado em relação aos pais, uma recém-puérpera, estão começando a se adaptar a um novo filho, então eu prefiro esperar pelo menos uns 20 dias ali para os pais se acomodarem em relação ao filho, tá? Na 3ª semana eu começo o tratamento com gesso. Entendi. Esse tratamento, eles são encaminhados para você através das unidades básicas, através de saúde da família, ou através da CROSS? Como que essas crianças chegam até você no ambulatório? Beth, até hoje, eu não vi nenhum caso chegar para mim através da CROSS. Normalmente os casos chegam pelo hospital mesmo, encaminhados para mim. Pediatra que encaminha, no caso? Me encaminham, às vezes me encaminham fotos, tá? Como hoje tem essa facilidade da mídia, então me encaminham fotos, e eu tenho esse ambulatório porta aberta, eu tenho pacientes do Paraná, eu tenho pacientes fora do Vale do Jurumirim, recebi um paciente de São José do Rio Preto, do meu professor de cirurgia do pé e tornozelo, e a porta é aberta. Tá? Aí, por exemplo, a mãe pode chegar com a criança e marcar no ambulatório direto? Pode. Pode, não precisa de um encaminhamento. Normalmente ele é encaminhado. É encaminhado. É difícil uma mãe chegar, meu filho tem pé torto, normalmente esse paciente é encaminhado pelo próprio pediatra do parto, tá? Que ele já faz toda essa avaliação e eles encaminham. Os hospitais da região normalmente têm o nosso contato. Então, já conhecem esse trabalho que você sim, faz? Até hoje, os pacientes que chegaram até mim foram no primeiro mês. Tá? No começo da pandemia, eu tive um pouquinho de dificuldade para absorver alguns casos, tá? Mas assim, todos foram feitos dentro do 3º mês de vida. Entendi. E essa parceria com a Santa Casa é muito boa, né? Porque a Santa Casa fornece todo o espaço para você, toda a estrutura que você precisa para fazer esse tratamento. Sim, quando eu fui em 2016 participar desse projeto, a primeira pessoa que eu procurei foi o Miguel Shibani. E eu pedi para o Miguel, falei, Miguel, eu preciso de um espaço, tá? Eu preciso de um material. De uma estrutura, na verdade. De uma estrutura. Hoje eu tenho uma psicóloga que me ajuda, que é a Andrea. Ela me ajuda na questão de orientação, até de acompanhamento dos pais. Porque, na verdade, precisa de um envolvimento muito grande nesse tratamento, né, doutor? Porque ele tem várias fases, né? Sim. Esse tratamento. São 3 fases, então precisa de um comprometimento, digamos assim, muito grande da família para que isso E os familiares, eles estão juntos. Tá? A grande maioria, assim, está muito junto da criança no tratamento. A primeira fase de tratamento é a fase de gesso, que é uma fase em que a participação dos pais é basicamente cuidar do gesso. Então, através de gesso semanal, a gente tira o gesso, modela esse gesso numa posição um pouquinho mais adequada do pezinho, até ele chegar numa posição praticamente normal. A segunda fase começa com a fase de tenotomia,
com o tratamento cirúrgico, que a gente faz uma tenotomia, a gente corta um tendãozinho o tendão de Aquiles, tá? E é uma cirurgia rápida. A gente leva, eu levo o paciente para o centro cirúrgico, faço uma sedação nesse paciente, faço a tenotomia e coloco o gesso. Novamente, esse gesso fica durante 3 semanas seguidas e depois disso a gente tira, começa a fase de órtese, que é a fase, para mim, mais difícil. A fase de órtese, só para esclarecer o pessoal, é a botinha. A fase da botinha. É a fase da botinha, né? Porque... eu gosto de falar para os pais que a fase, o tratamento, a minha participação no tratamento é uma participação mais fácil. A participação mais difícil é a dos pais. Da família. Os familiares, eles que acompanham todo o tratamento junto do paciente. E o paciente no 3º mês, no 4º mês de vida, onde que ele vai começar a usar a órtese, que é a botinha, ele utiliza essa órtese durante 23 horas por dia. Então, durante 23 horas ele fica com essa órtese, tira para tomar banho, para fazer higiene, enfim. Sim. Durante 3 meses. A partir do 3º mês de uso da órtese, a gente reduz de 23 para 14 horas diária. Seria a 3ª fase. A 3ª fase, que fica até os 4 anos. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo que dura esse tratamento? Até os 4 anos. Por que até os 4 anos? Porque assim, como existe um envolvimento genético na patologia pé torto congênito, esses genes estão em constante atuação. Então, mesmo eu colocando o pé numa posição normal, esses genes ainda atuam para trazer esse pé para a posição de pé torto congênito. Então, essa é a importância de usar a órtese, e essa é a fase difícil, sim, principalmente depois que a criança começa a andar. Essa criança com 1 ano e 2 meses, ela começa a andar, os pais começam a ter um pouquinho de dificuldade de usar essa órtese à noite. Sim. Porque, querendo ou não, é incômodo, né? E se não usa de forma adequada, esses genes estão em atuação, esse pé pode voltar. Pode voltar à posição. Pode voltar, que é o pé torto congênito recidivado. Já tive vários casos de pé torto congênito recidivado. E eu até entendo a dificuldade que tem de usar a órtese. É a criança também, criança, né? Sim. E eu, como pai, eu entendo quando eu vejo meu filho chorando. Entendi. Então, deve ser muito... Por isso que eu falo que a minha fase do tratamento é a minha fase mais tranquila. Sim. Mas é incômodo você ver um filho chorando por causa de uma órtese. E até que idade, depois dessa fase da botinha, até que idade ele é acompanhado? Depois que passou essa fase, aí até os 4, 5 anos, ele tem que passar assim uma vez por ano, cada 6 meses. Como que acontece esse acompanhamento? A atuação genética do pé torto congênito, ela é mais efetiva nos 12 primeiros anos. Claro que nos 4 primeiros anos ela é muito atuante, por isso do uso da órtese. Mas o gene ele atua de forma um pouquinho menor até os 12 anos. Então até os 12 anos a gente acompanha o paciente todos os anos. Entendi. Tá? Uma vez por ano? Uma vez por ano. Vai ao ambulatório? Uma vez por ano vai ao ambulatório, a gente faz a avaliação do pé. Até hoje eu tive alguns pacientes que recidivaram e a gente acabou tendo que refazer o tratamento. Tá? Faz o tratamento tanto com gesso quanto cirúrgico e acompanha esses pacientes até 12 anos. Entendi. E esse método, doutor, ele diminui os casos cirúrgicos? Sim, Beth, antigamente o tratamento do pé torto congênito ele era muito agressivo, ele era estritamente cirúrgico. Existia sim alguns métodos com gesso, mas que não tinham a efetividade que o Ponseti tem. Então algumas crianças usavam gesso, mas acabavam partindo para a parte de cirurgia aberta. Ou seja, você fazia grandes incisões, grandes aberturas, fazia vários alongamentos de tendão e acabava deixando um pé rígido. E lógico que esse pé rígido, conforme ele vai crescendo, vai na vida adulta, isso gera outras cirurgias para correção e algumas outras eventuais rigidez, artroses, enfim, deformidades adquiridas com o tratamento. E com o tempo, esses tratamentos abertos eles vão sendo abandonados, visto que o método do Ponseti é um método efetivo, barato e hoje está sendo bem difundido no mundo. Mas são poucos profissionais, né, que ainda
fazem esse trabalho ou que têm treinamento para poder estar realizando esse tipo de que fazem parte do programa, Beth, eu acredito que tenha em torno de uns 120 médicos no Brasil. Mas assim, faz parte da grade curricular da residência de ortopedia, sim, o tratamento com gesso com pé torto congênito. Mas claro que um treinamento específico, esse grupo do qual eu participo hoje tem um conhecimento específico em relação a essa técnica de tratamento. Que traz bons resultados. Que traz bons resultados. Doutor, você citou a Santa Casa como um grande parceiro, né? Fala um pouquinho pra gente, então, como que funciona a parte de ortopedia da Santa Casa, o ambulatório de ortopedia. Quantos ortopedistas hoje trabalham na Santa Casa? Como é que se dá o ambulatório hoje na Santa Casa? Porque eu sei que vocês estão num espaço hoje excelente, numa estrutura física adequada, né, de acordo com as normas da vigilância sanitária. Então conta pra gente como é que funciona o ambulatório, pra gente finalizar. Bom, hoje nós temos um grupo de ortopedistas dentro da Santa Casa de Avaré, que são 14 ortopedistas, tá? Divididos em especialidades, tá? Pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna, ombro. E essa divisão, ela é muito benéfica para o paciente, porque quando você divide um estudo, você se aprofunda cada vez mais. Então hoje a gente tem, nós somos em 14 e a gente faz esse atendimento, hoje a gente faz em torno de 1.200 a 1.300 atendimentos por mês na Santa Casa, de toda a região do Jurumirim. Esse mesmo grupo, a gente faz parte da retaguarda de urgência e emergência de ortopedia aqui de Avaré e da região. Do pronto-socorro? Do pronto-socorro. Os casos da região de urgência são regulados pela CROSS estadual e são atendidos aqui no pronto-socorro e na Santa Casa. Quando precisa de cirurgia de urgência, tudo é feito na Santa Casa. Os acompanhamento pós-operatório, grande parte dos acompanhamentos a gente encaminha para a cidade de origem, tá? Para fazer o acompanhamento, porque desses 14 ortopedistas que a gente faz parte, a maioria deles trabalham na região. Então a gente acaba encaminhando para nós mesmos acompanharmos na região. Sim, nas outras cidades. Para facilitar um pouco a vida do paciente, a questão de transporte, às vezes o paciente chega aqui de manhã e é atendido à tarde, só vai embora no final do dia. Então a gente acaba dando essa facilitada em benefício do paciente. E os de Avaré, a gente acaba acompanhando aqui no ambulatório e acompanha aí durante muito tempo esses pacientes. Então tá bom. Doutor, gostaria de agradecê-lo por esse bate-papo super gostoso. E se você quiser fazer as considerações finais, fique à vontade. Eu queria fazer uma consideração em relação à terapia por onda de choque que a gente estava falando. Existe uma associação da terapia por onda de choque com ondas elétricas. Quando a gente fala terapia por onda de choque, a gente fala de choque mecânico. Essas ondas, elas são ondas mecano-sonoras, que se difundem através dos tecidos e causam a regeneração tecidual. A estimulação elétrica dos músculos, muito utilizadas pelos fisioterapeutas, que são os TENS, elas estimulam o fortalecimento muscular, elas fazem o estímulo regenerativo muscular através da eletricidade e não através da onda mecano-sonora. Então existe uma certa confusão desse nome onda de choque com eletricidade, mas a onda de choque ela é mecânica. É bom deixar claro, né, doutor? E também é um procedimento que não causa muita dor. Não, a maioria dos pacientes, claro que a dor é muito individual, relativa à sensibilidade áudica de cada um. Mas a grande maioria dos casos, o paciente não tem tanta dor para fazer. Tá bom. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo gostoso. E se você precisar de alguma coisa nossa da Duvale Saúde, nós estamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição da Duvale TV. E parabéns pelo programa teu. Muito obrigada. Pessoal, estamos encerrando mais um Duvale Saúde. Em breve estaremos de volta. Obrigada.